Bom dia, Pepitas! Todas bem? Bom domingo. Hoje é dia de ir na igreja. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu nunca entendi isso, porque eu não gostava de ir na igreja. Até eu começar a ir na Lagoinha. E agora eu vou em qualquer igreja, mas eu ainda prefiro ir na Lagoinha. Ó, hoje é do 14 ao 17. Suplício de Jó ainda, seguimos forte. A brevidade da vida humana. O homem nascido da mulher vive poucos dias e está farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos e fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e não viverá além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto homem é consumido. Eu achei que ele fosse fazer uma comparação. Eu tava até feliz aqui, ó. Porém, morto homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Tá. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Oxalá que me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse, que me desses um prazo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias no meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Então terias carinho pela obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos e não das tréguas para o meu pecado. A minha transgressão está guardada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Assim como vão se desfazendo as montanhas e as rochas são removidas dos seus lugares, como as águas gastam as pedras, as cheias apagam o pó da terra, assim tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Ele somente sente as dores no corpo e chora por si mesmo. Elifaz fala outra vez. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dirá o sábio em resposta, ciência de vento, e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor e diminuis as orações a Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a linguagem dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste gerado antes dos montes? Ou ouviste os segredos de Deus, e a ti só pertence a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não entendamos? Também há entre nós escarnecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? É uma pergunta. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Ou coisa assim se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água, escuta-me e mostrar-te-ei o que tenho visto. O que os sábios anunciaram ouvindo o de seus pais, e não o ocultaram. Aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os
dias o ímpio é atormentado e também se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada? Não é uma pergunta. Não crê que tornarás das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem, sabe que já o dia das trevas lhe está preparado, à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu? Por que será, né? Arremate contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto seu rosto ficou gordo e criou banha nos quadris. E habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus ramos, e o sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumará e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide e deixará cair a sua flor como a oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril. O fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, dão à luz a iniquidade, o seu ventre prepara enganos. Jó acusa seus amigos. Amigos assim, né, Jó? Então respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento, ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios, abrandaria a vossa dor. É isso, o cristão, ele tem sempre duas opções. Ou ele taca fogo, ou ele apazigua. É difícil porque a gente gosta de um caos, de uma briga, de um kikiki. Mas é muito mais gostoso você se controlar e apaziguar, ao invés de tacar álcool na fogueira. Até porque se você tacar o álcool na fogueira, corre o risco de voltar e queimar sua mão. Se eu falar, a minha dor não cessa, mas calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu tens fatigado, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e aguçou o meu adversário, os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim com desprezo. Me esbofetearam e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me Deus ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, pegou-me pelas cerviz e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessam-me os rins e não me perdoa. O meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um valente. Costurei sobre a minha pele o pano de saco e cobri a minha cabeça com pó. O meu rosto está todo descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura minha oração, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Se alguém pudesse contender
com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo? Porque passarão poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Continuação da fala de Jó. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão os zombadores comigo, e os meus olhos não passam a noite chorando pelas minhas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Né? Vamos clamar, né? Porque os seus corações encobriste o entendimento. Por isso não os exaltarás. O que ele lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que já sou uma abominação perante o rosto de cada um. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade, tornai todos vós e vide, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passarão e malograrão os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocarão a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Direi à sepultura, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Poético. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá consigo à sepultura e haverá descanso no pó. Ai, Bildade, é o próximo a falar. Gente, pobre Jó. Eu tenho mais 7 dias lendo sobre a miséria de Jó. Meus queridos, ir à igreja é importante porque você cria comunhão com a comunidade que te ajuda a seguir firme e forte no caminho de Jesus. Quando eu não gostava de ir na igreja é porque pensa num adolescente que tem uma mãe cristã e um pai espírita. Meu pai não seguia a religião, mas ele não ajudava a gente a seguir a da minha mãe. E a minha mãe não sabia conduzir a gente muito bem para que ir à igreja fosse prazeroso. Muitos detalhes aí, mas era basicamente isso. Então eu cresci num lar que o meu pai era de uma religião e a minha mãe de outra. Eles não se conversavam, não tinha harmonia, não existia esse espaço. Então, quando a gente saía de domingo, era para sair com meu pai para ir no cinema. Pensa, uma adolescência, ir pro cinema, comer McDonald's, passear em Santos, eu morava em Cubatão. Ou ir pra igreja. E naquela época, eu não entendia muito bem a palavra. Eu não me sentia confortável na presença de Deus. Então, fazia muito mais sentido eu ir com meu pai. Só que eu morria de culpa. Era uma culpa enorme do tamanho desse quarto. Então não fazia sentido pra mim, entende? Era muito difícil. Em todo caso, depois de apanhar, da vida, não só por causa do marido, gente, obviamente. Claro que isso é uma questão importante, porque depois que eu comecei a querer fazer parte da comunidade cristã, faz sentido você casar, faz sentido você ter uma família. Então, isso ficou muito evidente, porque as outras questões eu consigo resolver sozinha. Agora essa não. Então, nada mais justo que eu volte, né, o cão arrependido para buscar ajuda nesse quesito. Mas agora eu sinto muita felicidade de ir na igreja. Eu vou sozinha. Minha irmã ia comigo quando ela ainda morava aqui, então era um acontecimento familiar muito gostoso. As crianças iam, elas gostavam. O Benjamin ficava com a gente no culto, mas o bebê ia pra escolinha, desenhava, pintava. Então, assim, onde eu quero chegar? Hoje, mesmo que a palavra seja dura, no sentido de, olha, Deus é muito bom, Deus é todo poderoso, mas existe uma cobrança de uma moralidade, de uma retidão. Não é com uma culpa horrorosa, tipo assim, ai, você pecou, você não merece mais estar na presença de Deus, ou Jesus não te ama, olha, sai daqui, tu vai direto pro inferno. Não existe isso. Você pode, se a gente tem que perdoar 70 vezes 7, quem dirá Deus?
na sua magnitude, que criou a gente à semelhança dele, como é que ele não vai perdoar a gente 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7? Então, meu querido, se algum dia você foi na igreja e se sentiu culpado ou se sentiu acuado, saiba que o pregador não está fazendo um bom trabalho. Ele tem que te acolher e ele tem que te mostrar que sim, existe uma moralidade, uma retidão, mas que Jesus não ama isso. Ele não está interessado em religiosidade, em regras super específicas. Se eu sentisse isso, eu não teria voltado, entendeu? Eu prefiro pensar em Deus como amor e como acolhimento. Assim como na vida você tem que fazer coisas que você não quer, que você tem que tomar atitudes que você não quer para ter um resultado bom, é a mesma coisa na religião. Então, assim, no cristianismo. Como eu ia dizendo, se você algum dia sentiu isso, procure outra igreja, procure outro pastor, procure um amigo que você admira, que sabe mais sobre a Bíblia, que consegue, que já passou por tantas questões na vida, que ele já consegue um caminho mental, ele te dá ferramentas mentais para passar por aquela situação sem cair em tentação ou sem pecar, enfim, para que você saia reforçado de uma situação ruim e não abandonar Jesus simplesmente como eu fiz. Eu fiz porque eu cresci numa casa de culpa, de regras vazias, de pouco acolhimento no sentido religioso, tá bom? Minha mãe me criou muito bem, eu sou bem educada, eu tô linda e formosa, porque a minha mãe e meu pai me sustentaram até aqui. Então, em questão de religião, gente, a religião, né, é linda. Jesus Cristo é lindo. Ele te liberta, ele te dá paz além da razão. Então, vamos lá, Pepita. Não desiste de Jesus só porque o seu pastor é ruim ou só porque você teve uma experiência ruim com alguém. Não vale a pena, sabe? Tá todo mundo em treinamento, inclusive o pastor. Ele é um cristão em treinamento também. Ninguém chega a ser Jesus nessa terra, então bora lá. Bom domingo!